Apenas 5 tipos de pessoas estão fora do alcance de Satanás. Descubra se você é uma delas. Esta revelação vem de Padre Pio, um santo que lutou diretamente contra ataques demoníacos ao longo de toda a sua vida. Ele conhecia profundamente as estratégias do inimigo e sabia exatamente como se proteger. O que você vai descobrir hoje pode mudar completamente sua vida espiritual. Prepare seu coração, porque essas verdades foram testadas no fogo do combate espiritual mais intenso que alguém pode imaginar. Padre Pio não falava por teoria. Ele falava por experiência. E a experiência dele foi marcada por lutas reais contra forças das trevas que a maioria de nós nunca enfrentará com tanta intensidade. Padre Pio ensinava que Satanás nunca desiste completamente de atacar alguém. Ele afirmava com frequência que o demônio teme profundamente a alma que vive unida a Deus. Mas atenção, ele nunca ensinou que alguém neste mundo está totalmente livre de tentações. Afinal, até mesmo Jesus Cristo foi tentado no deserto, conforme está registrado em Mateus capítulo 4. A diferença está em como essas almas vivem. Existe uma qualidade de vida espiritual que cria um muro interior, uma luz tão forte e tão constante, que o demônio tem pouquíssimo acesso a elas. Não é questão de sorte, não é questão de privilégio especial. É questão de escolhas concretas e diárias que transformam a alma em uma fortaleza impenetrável. Para Padre Pio, Satanás age onde encontra abertura. Ele procura brechas na nossa armadura espiritual. Busca feridas não entregues a Deus, aquelas mágoas que guardamos no coração e que se transformam em portas abertas para a influência maligna. Alimenta vícios escondidos, aqueles que ninguém sabe, mas que corroem a alma por dentro. Explora o orgulho, esse veneno sutil que nos faz pensar que não precisamos de Deus ou que somos melhores que os outros. E se aproveita da nossa falta de vigilância, daqueles momentos em que baixamos a guarda e esquecemos que estamos em uma batalha espiritual constante. Mas Padre Pio também revelava algo maravilhoso. Ele dizia que existem 5 tipos de pessoas cuja vida, orientada pela graça, pela humildade e pela oração, torna-se como uma fortaleza espiritual que o inimigo não consegue penetrar. Essas almas especiais não vivem isentas de ataques. Isso seria impossível neste mundo. Na verdade, muitas vezes são as mais atacadas, justamente porque representam uma ameaça maior ao reino das trevas. Mas elas vivem acima dos ataques. O demônio as vê, tenta se aproximar, mas não tem onde tocar. É como se houvesse um escudo invisível, mas real, protegendo cada passo, cada pensamento, cada ação dessas pessoas. Padre Pio costumava dizer que o demônio grita e se debate diante dessas almas, mas não consegue nada. Elas estão tão mergulhadas na luz de Deus que as trevas simplesmente não conseguem se aproximar. E o mais incrível é que você pode se tornar uma dessas almas. Não é privilégio de santos canonizados, é caminho aberto para qualquer pessoa que deseje verdadeiramente se proteger e viver na presença de Deus. Os primeiros que estão fora do alcance de Satanás são aqueles que vivem em estado de graça habitual. Padre Pio dizia uma frase poderosa sobre isso. Uma alma em graça é terra proibida ao demônio. Pense nisso por um momento. Terra proibida. Não é que o demônio não queira entrar, é que ele não pode. A graça de Deus cria uma barreira tão real quanto um muro físico. Mas preste atenção. Estado de graça não significa perfeição, não significa nunca cair, nunca errar, nunca ter fraquezas. Estado de graça significa amizade com Deus. Significa que você está do lado dele, que sua vontade está alinhada com a vontade divina, mesmo quando isso é difícil, mesmo quando você tropeça no caminho. Todo sacramento recebido dignamente fortalece essa barreira de proteção. A confissão lava a alma e restaura a graça. A Eucaristia alimenta e fortalece. Cada vez que você se aproxima dos sacramentos com coração sincero, está criando um território onde Satanás não consegue permanecer. Padre Pio enfatizava muito isso em suas catequeses sobre confissão.
Ele dizia que as pessoas não compreendem o poder imenso desse sacramento. Não é apenas sobre listar pecados, é sobre restaurar a amizade com Deus e fechar portas que estavam abertas para o inimigo. Referências bíblicas confirmam isso. Em João capítulo 14, versículo 23, Jesus promete que aquele que o ama guardará a sua palavra, e ele e o Pai farão morada nele. Em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, Paulo declara que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Essas pessoas que vivem em estado de graça habitual têm características bem específicas. Elas confessam-se com frequência, não apenas quando cometem pecados graves, mas porque entendem o valor da purificação constante. Evitam pecados mortais como quem evita um precipício. Sabem que um passo em falso pode ser fatal espiritualmente. Buscam a Eucaristia sempre que possível, porque reconhecem que ali está o alimento verdadeiro da alma. Não brincam com a tentação, não ficam se expondo desnecessariamente a situações que sabem ser perigosas. E quando caem, porque somos humanos, e todos caímos, levantam-se logo. Não ficam dias, semanas ou meses no pecado. Levantam-se imediatamente, buscam a misericórdia de Deus e seguem em frente. A graça é luz. Esta é uma verdade fundamental do Evangelho que aparece logo no primeiro capítulo de João, versículo 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram vencê-la. Onde há luz, a escuridão simplesmente não consegue dominar. Não é questão de força de vontade pessoal. Não é questão de ser forte o suficiente para resistir. É questão de estar na luz. Quando você vive em estado de graça, você está literalmente brilhando com a luz de Cristo. E o demônio, que é trevas, não suporta essa luz. Ele até pode tentar se aproximar, mas a luz o repele. Por isso Padre Pio insistia tanto na importância de permanecer em graça. Não é legalismo religioso, não é peso de obrigação. É proteção real e eficaz contra as forças do mal. É a diferença entre viver vulnerável e viver protegido pela própria presença de Deus dentro de você. Os segundos que estão fora do alcance de Satanás são os humildes, aqueles que não confiam em si mesmos. Padre Pio era extremamente firme quando falava sobre o orgulho. Ele não tinha meias palavras. Dizia que o orgulho abre portas ao inferno, enquanto a humildade fecha todas elas. Esta não é exageração. É realidade espiritual comprovada pela experiência de todos os santos. O orgulho foi o pecado que transformou Lúcifer de anjo em demônio. E é o orgulho que nos torna vulneráveis aos mesmos ataques que derrubaram ele. A humildade é o antídoto perfeito, a vacina espiritual que nos protege dessa doença mortal, que é achar que somos suficientes por nós mesmos. Padre Pio afirmava com convicção absoluta que Satanás não entra onde encontra a humildade, porque ali encontra Cristo. Esta frase precisa ser entendida profundamente. Cristo é o modelo perfeito de humildade. Ele, sendo Deus, se fez homem. Sendo Senhor de tudo, se fez servo. Tendo todo o poder, escolheu a cruz. Quando uma pessoa vive em verdadeira humildade, está vivendo conforme o exemplo de Cristo. E onde Cristo está, Satanás não pode estar. São realidades incompatíveis. É como tentar misturar luz e trevas no mesmo espaço. Simplesmente não funciona. A presença de uma expulsa a outra. Por isso Padre Pio insistia que a humildade não é apenas uma virtude bonita, é uma arma de guerra espiritual das mais poderosas que existem. As pessoas humildes têm atitudes muito específicas que as distinguem. Elas pedem ajuda. Não fingem que sabem de tudo, não tentam resolver tudo sozinhas. Reconhecem que precisam de Deus e dos outros. Admitem suas limitações sem vergonha. Sabem que não são perfeitas e não tentam parecer que são. Não se consideram superiores a ninguém, por mais virtuosas que sejam, por mais dons que tenham recebido. Não se apoiam no próprio mérito, mas reconhecem que tudo o que são e têm vem de Deus. E entregam tudo nas mãos de Deus, especialmente suas vitórias,
porque sabem que sem ele não conseguiriam nada. Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7 ensina isso claramente. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O demônio não suporta a humildade porque ela é o espelho perfeito de Maria, a inimiga por excelência das trevas. Maria é chamada de mãe da humildade. Quando ela disse sim a Deus no momento da anunciação, conforme registrado em Lucas capítulo 1, ela demonstrou a humildade mais profunda. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ela não questionou, não exigiu explicações detalhadas, não colocou condições. Simplesmente aceitou a vontade de Deus com confiança total. E foi essa humildade que permitiu que ela se tornasse a mãe do Salvador. Satanás odeia Maria exatamente por isso. Ela é tudo o que ele não é. Ela escolheu ser pequena para que Deus fosse grande. Ele escolheu tentar ser grande e caiu. Quando vivemos em humildade, nos tornamos semelhantes a Maria. E isso é algo que o demônio simplesmente não consegue suportar. A humildade nos torna imitadores daquela que esmagou a cabeça da serpente. Os terceiros que estão fora do alcance de Satanás são os que praticam a caridade verdadeira. Padre Pio ensinava com uma certeza impressionante. Onde há amor, Satanás não respira. Esta é uma das verdades mais belas e poderosas do Evangelho. A caridade autêntica, aquela que vem do coração de Cristo e não apenas de sentimentos humanos passageiros, tem poder espiritual real. Não é metáfora, não é força de expressão. É realidade concreta. O amor verdadeiro cria um ambiente espiritual no qual o demônio literalmente não consegue funcionar. É como tirar o oxigênio do ar para alguém que precisa respirar. O demônio precisa de ódio, egoísmo e divisão para operar. Sem isso, ele fica impotente. Por que a caridade tem esse poder? Porque o demônio se alimenta exatamente do oposto dela. Ele se nutre de ódio, aquele rancor profundo que guardamos contra quem nos feriu. Prospera no egoísmo, na obsessão com nossos próprios interesses sem considerar os outros. Cresce no ressentimento, naquela mágoa que não sai do coração e que volta sempre à mente. Explora a inveja, esse sentimento amargo de querer o que o outro tem ou de se incomodar com o sucesso alheio. E trabalha nas divisões, separando famílias, amigos, comunidades inteiras. Quando uma alma vive na caridade verdadeira, não há alimento para ele. A alma vive no clima do céu, onde o amor reina absoluto. Primeira carta de João capítulo 4, versículo 18 revela isso. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Essas almas que vivem em caridade irradiam algo diferente. Há uma luz que sai delas, uma paz que contagia, uma bondade que atrai. Elas são difíceis de atingir pelo demônio porque seu coração está mais cheio de amor do que de si mesmas. Não estão constantemente pensando em suas próprias necessidades, preocupações e desejos. Estão atentas ao próximo, sensíveis ao sofrimento alheio, dispostas a ajudar mesmo quando custa caro. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, descreve perfeitamente essa caridade. O amor é paciente, benigno, não inveja, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O Catecismo da Igreja Católica, nos artigos 1822 a 1829, explica que a caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Viver em caridade verdadeira significa amar, mesmo quando não é fácil. Significa perdoar quem nos machucou. Significa servir quem não merece. Significa dar sem esperar retorno. Significa alegrar-se com o sucesso do outro mesmo quando estamos passando dificuldades. Significa chorar com quem chora e alegrar-se com quem se alegra. É um amor que vai além dos sentimentos, que é decisão da vontade, que escolhe o bem do outro mesmo quando isso nos custa. Padre Pio vivia isso intensamente. Passava horas e horas no confessionário, ouvindo as mesmas histórias, os mesmos pecados,
as mesmas dificuldades. Muitas vezes sem comer, sem descansar, sentindo dores terríveis. Mas continuava porque amava. E esse amor o protegia de uma forma que nenhuma outra coisa poderia proteger. Quando você ama de verdade, você está vivendo a própria natureza de Deus, porque Deus é amor. E onde Deus está plenamente presente, Satanás não tem lugar. Os quartos que estão fora do alcance de Satanás são os que rezam diariamente, mesmo quando não sentem nada. Padre Pio dizia que a oração é uma armadura. Mas preste muita atenção. Ele não estava falando da oração bonita, cheia de emoção, que nos faz sentir próximos de Deus e nos enche de consolações espirituais. Não, ele estava falando da oração fiel, aquela que você faz mesmo quando está seco espiritualmente, mesmo quando parece que suas palavras não passam do teto, mesmo quando você não sente absolutamente nada. Essa é a oração que tem mais valor, porque demonstra fidelidade pura, amor que não depende de recompensas imediatas, compromisso verdadeiro com Deus. Padre Pio ensinava algo surpreendente. O demônio teme o cristão que reza sempre, ainda que distraído. Isso contradiz o que muitos pensam. Achamos que só vale a pena rezar quando conseguimos nos concentrar perfeitamente, quando entramos em profundo recolhimento interior. Mas não é assim que funciona. A fidelidade à oração, o compromisso de rezar todos os dias independentemente de como nos sentimos, isso sim tem poder espiritual. É como um soldado que mantém sua posição mesmo sob fogo intenso. O importante não é sentir-se bem na posição, é mantê-la. A oração diária, mesmo que breve, mesmo que aparentemente sem fruto, cria uma proteção constante. É como um escudo que nunca é abaixado. Mateus capítulo 26, versículo 41, registra Jesus dizendo: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Efésios capítulo 6, versículo 18, nos exorta a orar em todo o tempo no Espírito. A alma que reza diariamente desenvolve características específicas de proteção espiritual. Ela cria vigilância espiritual, aquela capacidade de perceber quando algo não está certo, quando uma tentação está se aproximando, quando o inimigo está agindo. Fortalece o espírito, tornando-o mais resistente às investidas do mal. Permanece alerta, nunca baixa totalmente a guarda, sabe que está em território de batalha. Percebe tentações mais rapidamente, antes que elas se transformem em quedas concretas. E aprende a ouvir a voz de Deus, distinguindo-a das outras vozes que falam ao coração. O Catecismo da Igreja Católica, no artigo 2742, ensina que a oração é tão necessária que sem ela não podemos escapar das tentações e nem manter-nos livres do pecado. Para o demônio, almas que rezam sempre são difíceis de enganar. Ele pode até tentar se aproximar, pode sugerir pensamentos maus, pode criar situações tentadoras, mas não consegue realmente penetrar porque a oração ilumina o interior como uma lâmpada constante. Imagine uma casa sempre com as luzes acesas. Ladrões terão muito mais dificuldade de entrar porque serão vistos imediatamente. A oração constante faz isso na alma. Mantém tudo iluminado, exposto à luz de Deus. Não há cantos escuros onde o demônio possa se esconder e trabalhar sem ser notado. Por isso Padre Pio insistia tanto no rosário, na missa diária, nas orações pessoais. Não era legalismo, não era ritualismo vazio. Era a sabedoria de quem conhecia profundamente a guerra espiritual e sabia que a oração é a arma mais eficaz que temos. Quando você reza, não está apenas falando com Deus, está se blindando contra o mal. Os quintos que estão fora do alcance de Satanás são os que aceitam a cruz com fé, sem revolta. Padre Pio sabia disso por experiência pessoal e dolorosa. Ele carregou os estigmas, as chagas de Cristo, durante 50 anos. Sofreu dores físicas imensas, ataques demoníacos violentos, incompreensões terríveis até de seus superiores. Mas tudo isso ele ofereceu a Deus com amor. E por causa disso, tornou-se um dos santos mais poderosos no combate ao demônio. Ele dizia com autoridade de quem viveu essa realidade:
O demônio teme a alma que sofre com paciência, porque esta se une a Cristo crucificado. E quando alguém está unido a Cristo na cruz, torna-se intocável para o inferno. O sofrimento aceito com fé é uma arma devastadora contra as trevas. Isso pode parecer estranho para a nossa mentalidade moderna que busca evitar todo sofrimento a qualquer custo. Mas é uma verdade espiritual profunda. Quando você sofre e reclama, quando se revolta contra Deus, quando amaldiçoa sua situação, o sofrimento apenas destrói. Não produz nada de bom. Mas quando você sofre e aceita, quando oferece a dor a Deus, quando confia mesmo sem entender, o sofrimento se transforma, torna-se redentor. Une você a Cristo de uma forma que nada mais consegue. Lucas capítulo 9, versículo 23. Registra Jesus dizendo: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Primeira carta de Pedro capítulo 4, versículo 13. Nos exorta a alegrarmos-nos quando participamos dos sofrimentos de Cristo. Essas pessoas que aceitam a cruz com fé têm atitudes muito específicas. Elas não amaldiçoam suas dores, não ficam perguntando por que isso está acontecendo comigo, por que Deus permite isso. Entendem que vivemos em um mundo caído, onde o sofrimento existe e que ninguém está isento dele. Não murmuram contra Deus. Não perdem a fé quando as coisas ficam difíceis. Não culpam o céu por suas tribulações. Oferecem o sofrimento pelos outros, transformando sua dor em intercessão, seu calvário em salvação para almas. Transformam lágrimas em oração. Cada gemido vira súplica. Cada momento difícil vira oferenda. E entendem que a cruz produz frutos eternos, que o sofrimento aceito com amor tem valor infinito diante de Deus. A alma que abraça a cruz se torna tão semelhante a Cristo que Satanás não consegue aproximar-se sem se queimar. É como se a cruz fosse fogo para o demônio. Ele foge dela desesperadamente. Por isso ele trabalha tanto para fazer as pessoas rejeitarem seus sofrimentos para cultivarem amargura, revolta, desespero. Porque sabe que se aceitarem a cruz, estarão fora de seu alcance. Padre Pio dizia que sofrer com amor é participar da redenção do mundo. Cada dor oferecida salva almas, cada sacrifício aceito derrota demônios, cada lágrima confiante abre portas do céu. Não é masoquismo, não é buscar o sofrimento por si mesmo. É aceitar o que vier, sabendo que Deus pode transformar tudo em bem. Romanos capítulo 8, versículo 28. Promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui o sofrimento, inclui a cruz, inclui tudo que parece ruim, mas que nas mãos de Deus se transforma em bênção. Além desses 5 tipos já revelados, existe um 6º grupo que Padre Pio considerava essencial: os que perdoam com sinceridade. Este ponto é tão importante que merece um capítulo próprio. Padre Pio dizia algo impressionante: o perdão desarma o inferno. Esta não é linguagem poética, é descrição precisa de realidade espiritual. Quando alguém perdoa verdadeiramente, não apenas com palavras vazias, mas com o coração, está literalmente removendo armas das mãos do demônio. Está fechando portas que estavam escancaradas, cortando correntes que prendiam tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. O perdão tem poder sobrenatural porque imita a própria natureza de Deus. O demônio reina em territórios muito específicos da alma humana. Ele reina em rancores, aqueles ressentimentos profundos que guardamos anos e anos dentro do coração. Prospera em feridas não curadas, aquelas mágoas que continuam doendo como se fossem de ontem. Alimenta-se de vingança, daquele desejo de fazer o outro pagar pelo que fez, de ver o inimigo sofrendo. E trabalha intensamente em divisões familiares, separando pais e filhos, irmãos entre si, esposos e esposas. Esses são seus territórios favoritos onde ele constrói fortalezas quase impossíveis de derrubar. Mas quando alguém perdoa, mesmo sem sentir vontade, mesmo achando que a outra pessoa não merece, a alma se abre para a graça e se fecha para o ódio. É como uma grande limpeza espiritual que varre toda a sujeira acumulada.
Essas pessoas que perdoam sinceramente quebram correntes espirituais reais. Não são metáforas, são correntes que amarram as almas e as mantêm presas em ciclos de ódio, amargura e dor. Quando você perdoa, essas correntes se partem, tanto em você quanto na pessoa perdoada. Satanás perde sua arma favorita, que é a amargura. A amargura é como veneno que você toma esperando que o outro morra. Destrói quem a carrega muito mais do que quem é alvo dela. Mantém a pessoa presa ao passado, incapaz de avançar, sempre revivendo a dor. Mas o perdão liberta. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, coloca isso de forma muito clara. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão verdadeiro não é sentimento, é decisão. Você não precisa sentir vontade de perdoar para perdoar. Na verdade, muitas vezes você vai perdoar exatamente quando não sente vontade nenhuma. É ato da vontade, não da emoção. É escolha consciente de soltar, de não guardar mais aquela dívida no coração, de entregar a justiça nas mãos de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 32, nos exorta: sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O Catecismo da Igreja Católica, nos artigos 2840 a 2845, explica que não podemos orar ao Pai pedindo perdão se não perdoamos nossos irmãos. Padre Pio viveu isso radicalmente. Perdoou aqueles que o caluniaram, que o perseguiram, que o fizeram sofrer injustamente. E esse perdão o manteve livre, protegido, fora do alcance das amarras que o ódio cria. Quando você perdoa, está dizendo ao demônio: você não tem mais poder sobre mim. Estou livre. Finalmente, existe um sétimo e último tipo de alma que está fora do alcance de Satanás: os que têm devoção a Maria. Este era o ponto mais insistido por Padre Pio em todas as suas orientações espirituais. Ele repetia constantemente com uma convicção absoluta: a alma devota de Maria é inalcançável para Satanás. E explicava logo em seguida que não é porque essa alma seja perfeita. Longe disso. É porque Maria intervém. A Virgem Santíssima toma essas almas sob sua proteção maternal de uma forma tão real e concreta que o demônio simplesmente não consegue tocá-las. Padre Pio usava uma imagem belíssima: a Virgem Santíssima te toma pela mão. Quem ela segura, o demônio não arranca. Essas pessoas devotas de Maria têm práticas bem específicas que alimentam essa proteção. Elas rezam o rosário. Não é superstição, não é ritualismo vazio. O rosário é uma das armas espirituais mais poderosas que existem. São Padre Pio dizia que o rosário é a arma mais forte contra o inferno. Consagram seu dia a Maria, oferecendo tudo o que farão pela intercessão dela. Pedem proteção materna constantemente. Sabem que estão em batalha e que precisam dessa ajuda. Imitam sua humildade, procurando viver como ela viveu, pequena diante de Deus, mas grande na fé. E vivem sob seu manto espiritual, conscientes dessa presença maternal que acompanha cada passo. A relação de Maria com Satanás é única e especial. Desde o princípio da humanidade, Deus estabeleceu que haveria inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência dela e a descendência da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15, já profetiza isso. Maria é aquela mulher por excelência que esmaga a cabeça da serpente. Ela é a nova Eva que desfaz o nó do pecado que a primeira Eva criou. Onde Eva disse não a Deus, Maria disse sim. Onde Eva trouxe morte, Maria trouxe a vida que é Cristo. O demônio odeia Maria com um ódio especial porque ela representa tudo que ele não é. Humildade contra orgulho, obediência contra rebelião, amor contra ódio. São Luís de Montfort ensina que a devoção a Maria é o caminho mais seguro para chegar a Jesus e para vencer o demônio. Onde Maria está, o inferno não entra. Esta é verdade absoluta confirmada por todos os santos.
Não é exagero, não é devocionismo sem fundamento. É realidade espiritual testada e comprovada ao longo de 2000 anos de história da Igreja. João capítulo 19, versículos 26 e 27, mostra Jesus na cruz entregando Maria como mãe para todos nós, através do discípulo amado. Ela é mãe de todos os cristãos, não apenas título bonito, mas realidade concreta. O Catecismo da Igreja Católica, no artigo 971, ensina que Maria é nossa mãe, na ordem da graça. Padre Pio tinha devoção intensíssima a Nossa Senhora. Rezava 15 mistérios do Rosário todos os dias. Vivia sob sua proteção e atribuía a ela muitas de suas vitórias contra o demônio. Ele dizia que quando o demônio o atacava violentamente, bastava invocar Maria e ele fugia imediatamente. A devoção mariana não é opcional para quem quer estar protegido. É essencial, é fundamental, é caminho seguro de proteção e santidade. Agora você conhece os 7 tipos de almas que estão fora do alcance de Satanás, segundo os ensinamentos de Padre Pio. Mas conhecer não basta. Conhecimento que não se transforma em prática é apenas informação que vai se perder com o tempo. Padre Pio nunca disse que alguém está totalmente livre de tentações. Ele mesmo foi tentado intensamente até o fim da vida. Mas revelou que existem almas nas quais Satanás tem pouquíssima influência, almas que vivem mergulhadas na luz de Deus de tal forma que as trevas simplesmente não conseguem penetrar. E o mais importante, você pode se tornar uma dessas almas. Não é privilégio de santos canonizados, não é dom especial dado a poucos eleitos. É caminho aberto para qualquer pessoa que deseje verdadeiramente se proteger e viver na presença constante de Deus. Essas almas têm características bem definidas que podem ser imitadas por qualquer um. Primeiro, vivem em estado de graça, buscando os sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia, mantendo sua amizade com Deus sempre viva e atual. Segundo, são humildes, não confiam em suas próprias forças, reconhecem suas limitações e dependem totalmente de Deus. Terceiro, praticam a caridade verdadeira, não apenas em palavras, mas em ações concretas, amando mesmo quando é difícil, perdoando mesmo quando dói. Quarto, rezam todos os dias, mantendo essa conversa constante com Deus, independentemente de sentirem ou não consolações espirituais. Quinto, aceitam a cruz com fé, não murmurando contra o sofrimento, mas oferecendo-o a Deus e confiando em seu plano. Sexto, perdoam com sinceridade, soltando as mágoas e recusando guardar ressentimentos. E sétimo, amam Maria, consagrando-se a ela e vivendo sob sua proteção maternal. Se você deseja estar fora do alcance do maligno, a resposta não é medo. O medo apenas paralisa e enfraquece. A resposta é santidade concreta, vivida no dia a dia, nas pequenas escolhas de cada momento. Santidade não é algo distante, reservado para poucos heróis da fé. É caminho acessível que se constrói passo a passo, decisão após decisão. Padre Pio dizia com toda clareza: a santidade é a maior proteção. Não há armadura melhor, não há escudo mais eficaz, não há fortaleza mais segura do que uma vida santa. E ela está ao alcance de todos. Não importa de onde você vem, quais erros cometeu, quantas vezes caiu. O que importa é começar agora, levantar-se mais uma vez e caminhar na direção da luz. Comece hoje mesmo. Não espere estar perfeito para começar. Você nunca estará. Não espere sentir-se pronto. Ninguém se sente. Simplesmente dê o primeiro passo. Vá se confessar se está em pecado. Comece a rezar diariamente, mesmo que seja breve. Pratique um ato de caridade, por menor que seja. Perdoe alguém que te magoou, mesmo que ainda doa. Aceite algum sofrimento que está vivendo e ofereça a Deus. Pegue o terço e reze um mistério. Faça escolhas concretas que te aproximem de Deus e te afastem do pecado. Cada pequeno passo nessa direção é uma vitória contra o demônio. Cada vez que você escolhe o bem, está se tornando mais forte espiritualmente, mais protegido, mais livre.
Lembre-se sempre das palavras de Padre Pio. Uma alma em graça é terra proibida ao demônio. Satanás não entra onde encontra humildade. Onde há amor, Satanás não respira. O demônio teme o cristão que reza sempre. O demônio teme a alma que sofre com paciência. O perdão desarma o inferno. A alma devota de Maria é inalcançável para Satanás. Estas não são apenas frases bonitas. São verdades espirituais que Padre Pio viveu e comprovou. Ele lutou corpo a corpo contra demônios. Ele conhecia as estratégias do inimigo melhor que ninguém. E ele está te dizendo hoje, através destes ensinamentos, como você pode estar protegido. A santidade não é complicada, mas exige compromisso. Não é fácil, mas é simples. É questão de escolhas diárias, de fidelidade constante, de recomeçar sempre que cair. Padre Pio caiu muitas vezes em sua juventude. Duvidou, temeu, sentiu-se fraco. Mas levantou-se sempre, nunca desistiu, continuou caminhando. E tornou-se um dos santos mais poderosos no combate espiritual. Você tem o mesmo chamado. Você tem a mesma graça disponível. Você pode ter a mesma proteção. Tudo depende da sua decisão de viver esses 7 pontos que foram revelados hoje. Tudo depende da sua escolha de fazer de sua alma uma casa onde a luz vence toda sombra. Senhor, faze de minha alma uma casa onde a luz vence toda sombra. Esta deve ser sua oração diária a partir de hoje. Peça a Deus que transforme você. Peça que lhe dê força para viver em graça, humildade, caridade, oração, aceitação da cruz, perdão e devoção a Maria. Peça pela intercessão de São Padre Pio, que conheceu tão profundamente esses caminhos. E confie que Deus vai responder. Ele quer sua proteção muito mais do que você mesmo quer. Ele deseja que você esteja seguro, livre, fora do alcance do mal. Mas respeita sua liberdade. Você precisa escolher, dar os passos, fazer sua parte. E quando fizer, verá que Ele está ali, sustentando cada passo, iluminando cada caminho, protegendo cada momento. Esta mensagem de Padre Pio atravessou décadas e chegou até você hoje. Não é coincidência, é providência divina. Você foi escolhido para receber essas verdades neste momento específico da sua vida. Talvez esteja passando por ataques espirituais. Talvez sinta que o inimigo está próximo demais. Talvez tenha medo do futuro, do que pode acontecer. Ou talvez simplesmente busque uma vida mais próxima de Deus. Seja qual for seu motivo, saiba que não chegou aqui por acaso. Deus te trouxe para que você pudesse aprender esses caminhos de proteção e santidade. Agora cabe a você decidir o que vai fazer com o que aprendeu. Vai deixar passar como mais uma mensagem interessante ou vai transformar sua vida a partir de hoje? A escolha é sua. Mas saiba que sua alma vale muito, sua eternidade é preciosa, e estar fora do alcance de Satanás não é luxo espiritual. É necessidade vital. Padre Pio viveu e morreu te mostrando o caminho. Agora é sua vez de caminhar.